Gente, boa tarde. Hoje de tarde, né? Vamos que vamos. A convidada de hoje é a Cristiane Bezerra. Tá me mandando solicitação de chamada de vídeo aqui. Não é chamada de vídeo, não. Deixa eu convidar ela aqui. Coisa de live. Eu tô ficando acostumado, mas é um pouco confuso. Vou convidar ela aqui. Oi, tudo bem? Agora sim. Deixa eu ver minha gambiarra aqui. Opa, Oi, tem que virar a câmera. tem que virar, vou virar aqui, peraí. Esqueci de avisar isso. Aqui já estava virado ao contrário. Peraí. Oi, Tudo bem? tudo, boa tarde. Boa tarde, e aí? Estou aqui em Como é que casa, no tá essa isolamento, quarentena? no isolamento social. Isolamento, né, que está sendo afrouxado hoje pela prefeitura. Até aproveitei para ir um pouquinho no parque e voltar, mas com muito cuidado, responsabilidade. Eu estava conversando ainda agora com as colegas de profissão, né, aqui da educação infantil. Aí a gente estava conversando como é para que assim, para abrir, assim, mas assim, a gente tem que ter umas tem que ter uns protocolos, né? Porque a gente trabalha com crianças muito pequenas, né? A gente trabalha com a educação. É, na educação infantil é muito complicado, E as né? crianças, elas não têm muito, assim, noção, assim, eles se abraçam, eles não têm muito, eles não entendem essas coisas, eles não entendem. Eles se abraçam, eles se beijam a todo momento, não são assim. Adolescente já não entende, imagina criança muito pequena, de creche, né? Os adolescentes De, estão furando bastante a quarentena, né? não, estão furando. Mas aí, você viu se colocaram educação infantil nessa fase agora do Crivella? Porque eu vi que ia começar primeiro, quinto e nono ano. Ele vai pelos segmentos, né? Eu acho que o último seria educação infantil. E você chegou a fazer algum tipo de trabalho remoto ou Estou online? Eu fazendo. vi. Estou fazendo, eu tenho um grupo no Zap dos pais, dos responsáveis, e eu estou enviando assim, mas porque a prefeitura fez umas apostilas para os pais assim, fazerem com os filhos, interagirem com os filhos, né, durante a pandemia. Aí eu mandei essas apostilas, né, que são da rede, Tinha aquela e fiz apostila complementar que era sobre o corona, né? que a gente tem que ter feito na educação infantil. A educação infantil não. O princípio da educação infantil é o brincar. Então, assim, é muito complicado a gente ficar passando também atividades, assim, cobrando atividade das crianças, vídeo. É outro tipo de dinâmica. As crianças elas têm um tempo de concentração menor, né? Então a gente trabalha mais com a questão do lúdico, do brincar. As interações que são feitas na educação infantil são mais voltadas para o brincar. Eles aprendendo brincando. Tem agora os campos de experiência, né? Que está na BNCC, que a gente agora está estudando bem, né? Agora, inclusive agora na quarentena, eu estou usando o tempo para poder fazer uns cursos, né, para poder me aprimorar, assim, porque é uma coisa que eu já vinha estudando, porque assim, até ano passado eu era professora articuladora, né, da unidade da onde eu estava, até ano passado. Aí eu fui a muitos cursos da GED sobre a BNCC, a gente estudou bem sobre a BNCC, passei para os professores, né? Conversei com os professores sobre, mas assim, é uma coisa nova. Tudo que é novo na educação, todo tipo de discurso novo, é bom a gente se debruçar sobre ele para poder entender, para poder levar para a prática. Com É, certeza. eu Eu tô, até agora não li o BNCC todo, confesso. Tem até uma não, amiga que eu eu tô, tenho que responder também aqui um questionário para ela sobre como eu uso o BNCC. Eu tenho que é, estudar um pouquinho mais. E também estou em um monte de curso. Tem, às vezes até me perdi. Tanto curso que eu me inscrevi, depois eu tenho que olhar de novo no e-mail. Você quer não, falar, o que assim, é professora articuladora, para quem não sabe? Quer falar um pouco sobre essa função? o professor é tipo um coordenador pedagógico da creche, né? É o professor regente articulador. Ele faz o papel do coordenador pedagógico.
Sendo que no o coordenador pedagógico ele ganha uma gratificação, o articulador não, porque ele ainda está no cargo de regência de turma. Se faltar um professor, ele é, ele assume as turmas, né? E assim, trabalha e faz o pedagógico da turma, faz reuniões com os responsáveis, com toda a equipe, com toda a equipe da escola, da creche, no caso do EDI. Eu elaborei junto com a direção o PPP, que não tinha PPP na unidade, né? E assim, esse é o trabalho do professor articulador. Não, ele é como se for. A gente tem muita luta, né, na educação infantil. A gente está lutando muito para que o professor articulador tenha uma gratificação, que é uma coisa justa, já que ele faz o papel do professor, do coordenador pedagógico. Eu ia a muitos cursos, então assim, eu ia a muitos cursos da GED, e aí passava tudo isso para os professores. Tem Né? muitos Então, cursos assim, é um bons, né? trabalho mesmo de coordenador pedagógico. Entendeu? Entendi. Faz uma articulação, como diz o É, nome, e você agora não é mais articuladora. não, agora eu tenho duas matrículas, então agora esse ano eu pedi para ficar com as duas matrículas em sala de aula. Porque assim, sou uma pessoa que eu tenho, além de duas matrículas, eu tenho dois filhos, eu ainda estou estudando, estou fazendo uma pós, ainda estou terminando uma faculdade. Então, é assim, eu e a diretora, a gente falou, pô, fica muita coisa para cima de você. Aí, Você como está tinha uma fazendo uma professora, outra graduação além da pedagogia? tô fazendo letras. Fazendo Ah, tá letras, fazendo terminando letras? Que legal. É licenciatura também? licenciatura. Ah, Aí muito bacana. fica muito pesado para mim. Aí Lógico, eu muita falei, vou coisa. sair. Mas eu gosto mais de sala de aula, eu gosto mais de interagir. Gostei muito desse, assim, quem me chamou foi a antiga diretora, eu só aceitei porque foi ela, a gente tinha um contato muito, muito próximo, É bom para trabalhar, né? Já ter uma afinidade também, querendo ou não. aí entrou a nova diretora, conversou, a gente fiquei dois anos, 3 anos como PA. Aí, assim, teve uma hora que eu não estava querendo mais, eu estava sentindo saudade de ficar em sala de aula, e aí eu voltei para a sala de aula. Esse ano eu estou atendendo turma de maternal 1 de manhã e pré 2 à tarde. Né? Maternal um é qual a idade que tem os bebês? Dois, É bebê? 2 anos. Dois 2 anos. anos. Crianças de dois E anos. o pré-2 tem Pré quatro 2 é anos. criança de até 5 anos e 11 meses. De 5 a 5 anos e 11 Depois do meses. pré-2 vem o primeiro ano. Eu nunca sei essa nomenclatura. Ah, o Aí pré-2 é o ele último. não sei se você sabe daquele projeto Travessia. Até, inclusive, ano passado, eu coordenei aquele projeto. Eu coordenei assim, Não na sei. escola, eu fiz um encontro, né, dos professores. Ano passado, ano retrasado, eu fiz um encontro dos professores do pré 2 com os professores do primeiro ano. A gente fez uma grande conversa e assim foi muito legal Muito porque eles bom. puderam ver a realidade da gente, a gente pôde ver a realidade deles, entendeu? Ah, por E isso que é assim, o importante projeto da conversar, né? prefeitura, Conversar é sempre bom. e assim, para eles saberem como é que estavam as crianças que eles iam receber, o nível tal, né? Para conhecer as crianças. E aí a professora foi ano retrasado, que a professora do primeiro ano foi lá na creche, conheceu as crianças e fez uma atividade com as crianças, fez um teatro sobre apresentando para eles o que seria a nova etapa na vida deles. Eu achei muito interessante. Muito E aí a interessante. gente foi Legal a lá, iniciativa. conversou com ela, ela mostrou ela mostrou a sala dela, como é que ela trabalha no primeiro ano, como é que é o letramento das crianças, a alfabetização, processo de alfabetização, muito interessante. Esse é o projeto Travessia. Começou como projeto Passagem, ano passado mudou para Travessia. Mas é um Entendi. projeto que acontece na educação infantil, essa transição da educação infantil para o primeiro ano, primeiro segmento do ensino fundamental. Essa transição é muito complexa, né? Eu tenho pensado muito nela. Legal, eu não conhecia esse projeto direito. Também eu só estou há Trabalho três no anos na primeiro prefeitura. ano, Você está há quanto sempre na tempo? rede, com certeza participou desse projeto, que ano passado eu lembro que a gente fez na nossa Semana da Educação Infantil, as crianças confeccionaram cartas. Né? A gente trabalhou o gênero carta com as crianças, e aí as crianças Você confeccionaram é de junto com qual os CRE? pais. Qual Né? localidade? Eu trabalho lá no Morro da Providência, Ah, lá na na primeira. Providência, legal. Eu já trabalhei lá também. Eu trabalhei lá num Conhece grupo. a Galote, ali tem o EDI Machado de Assis. É um EDI novo, ele tem 8 anos. Eu tenho Ah, 8 anos legal. de prefeituras e eu entrei.
A primeira e a única escola que eu trabalhei lá. Na escola não, Ah, você entrou EDI. lá com a escola inaugurando no mesmo Eu ano, na cheguei mesma. lá, a escola tinha acabado, o EDI tinha acabado de ficar pronto. Aí eu entrei, ainda estava tudo assim, a gente teve que tirar tudo, abrir todas as embalagens. Assim, então, assim, eu faço parte, por isso que a diretora, a antiga diretora, que se aposentou, me deixou como PA, ela fez que ela falasse, não, você tem a obrigação de virar PA aqui porque você faz parte da história do EDI, né? Aí eu tô lá foi 2012, foi dia 11 de abril de 2012 que ele inaugurou. Eu cheguei em março. Eu cheguei dia 19 de março lá. Aí eu participei toda dessa questão toda Tudo bem, essa Flávio? inauguração, tudo isso. Todas as fases até hoje, né? Eu vi todo assim, todo o processo dele até hoje. Eu conheço todo o processo dele até Muito hoje, legal. né? Também entrei na minha escola pouco depois de inaugurar, mas eu tinha inaugurado no final do ano anterior. Na verdade, ela já existia, só que em outro prédio, e era junto no CIEP e tudo, aí foi separando na escola da manhã, lá na Maré. Ah, legal, passo por lá de vez em quando, aquelas escolas, as escolas do amanhã, né? É, aquelas que passa ali é na Nova Holanda, a minha é na Baixa do Sapateiro. Legal. Eu conheço tem umas colegas que trabalham em Ed, tem Ed ali perto também, Tem, né? tem muito, tem um Ed atrás do meu, tem um Ed e uma creche. Tem E era tudo junto no conhecido que CIEP, aí trabalha em separou. Ed. Tem Aí, assim, tipo um quarteirão. E você escolheu ah, fazer pedagogia por quê? eu, na verdade, eu já estou na educação desde 16 anos. Eu fiz Você fez normal, normal? fiz no Inácio, fiz curso normal, depois trabalhei, né? Como professora, comecei como alfabetizadora, trabalhei na rede privada, aí depois larguei, fui para a área do comércio, aí casei e tal, meu marido, você vai fazer uma faculdade e tal, aí eu tentei o Legal, o vestibular, marido que incentiva a estudar, né? Tem muita gente que não tem isso. aí fiz o vestibular e passei para a Unirio, na verdade eu queria fazer, sempre quis fazer letras, aí eu passei para a UFRJ e para a Unirio. Aí a Unirio só que os horários da UFRJ eram muito complicados. Eu fui na Unirio, né? Lá não era só noturno, não, né? FRJ? Não, na verdade lá o curso era diurno. Ah, Era era de nove diurno, lá só tem diurno, né? agora tem o noturno. De 9 da manhã até as 3 da Você tarde. foi de qual ano que você entrou lá na pedagogia? Foi em 2007. Segundo 2007, semestre. 1? Ah, 2007. Ah, então você é da primeira turma antes da minha. Eu sou de 2008, 1. 2007, 2. Muito legal. E você se lembra da sua alfabetização, do seu letramento? Lembro, lembro. Lembro que eu sou aluna da rede, eu sempre falo isso, né? Todo mundo sempre assim, quando eu ia nos cursos, converso, sempre as pessoas, eu tinha que assinar as coisas como coordenadora no PA, né? E aí as pessoas, eu tive uma entrevista até ano passado que eu conversei com ela sobre, ela perguntou sobre a minha fase de alfabetização. Aí eu falei para ela, olha, eu tenho muito orgulho de hoje trabalhar na rede que me formou, sabe? Eu estudei na Prefeitura do Rio, estudei no CIEP, né? Eu vi o CIEP, eu estudei no CIEP ali na Prefeito de Jaú Maranhão, ali na Segunda CREA, na Avenida Niemeyer, né? Então, Ah, sei qual assim, é. e depois meu pai se mudou lá para Ipanema, que ele era porteiro, e eu estudei ali na Escola Maria de Disseu, ali na Jangadeiros, né? Eu terminei meu ensino fundamental lá. E depois eu fui para o Inácio. Mas, assim, eu tenho muito orgulho de hoje fazer parte da rede que me formou, né? E, assim, eu tenho só assim, lembranças muito boas da minha professora do primeiro ano, na época, no caso, era o CA, né? Na época era CA, que eu entrei tarde na Na minha escola. época Minha mãe. também. Entrou tarde? Oi? Entrou Entrei já tarde, quase entrei no com CA? 7 anos. Entrei com 7 anos na escola. Minha mãe me botou com 7 anos. Aí eu fui para esse CIEP, né? Professora Ana Maria, é uma professora muito boa. Eu não Mas lembro o assim, já nome das pessoas. Muita gente lembra, não lembro. eu lembro Tem da gente que minha tem até primeira professora. contato. Tanto que ela marcou tanto a minha vida que eu lembro do nome dela, professora Ana Maria.
E assim, assim, para mim a alfabetização não foi uma coisa muito, não foi uma coisa dizer, é muito complicado, não, para mim foi uma coisa bem natural. Ah, que bom. Meu pai me ajudava em casa, né? E aí eu tinha essa professora maravilhosa, que é a professora Ana Maria, e ela ficou boba, porque assim, eu li muito rápido, eu li muito rápido. Aí ela falou assim, o que ela ficou mais assim, boba, boca aberta, porque foi que eu entrei tarde na escola, mas assim, nunca tinha frequentado Você se escola antes. desenvolveu bem, né? Mais do que o esperado, então, Ela né? falou Porque assim, se não, você teve você, facilidade entrando tarde. ela leu rápido, ela falou com meu pai, ela está lendo muito bem, ela começou a ler, né? Tá para uma criança que está começando agora no CA, tá bem, né? Então, Bacana. assim, e assim, Mas você coisas que eu chegou me a ter lembro, incentivo à leitura, algum tipo de pré-alfabetização em olha, casa? olha, Ou o olha, Igor mandou. vou te falar, uma coisa também que eu sinto falta hoje como professora é de uma biblioteca na escola. Ah, verdade. Porque na minha época, eu sou da época em que os professores faziam projetos dentro da biblioteca. A biblioteca, eu lembro que lá no CIEP, onde eu estudava, toda quarta-feira, a professora lia uma história para a gente, deixava a gente manipular os livros. Então, assim, eu tenho imagens muito boas, sabe? E eu acho que isso influencia também a criança, a pessoa, enquanto leitora, porque a pessoa tem que ter estímulo também da escola, também da família é importante, com certeza, que é o primeiro grupo da pessoa, mas da escola também a gente tem que ter como é aquela imagem, pô, da biblioteca nem eu tenho a imagem da biblioteca da minha escola. A professora, quando ela trabalhava Monteiro Lobato, eu lembro que nas datas comemorativas ela trabalhava Monteiro Lobato, contava a história do Monteiro Lobato, falava do sítio do Mas a Pica-Pau biblioteca Amarelo. era uma sala separada ou você fala também o cantinho da leitura dentro da sala? Não, era uma biblioteca mesmo. Eu pegava toda quarta-feira, eu pegava livro para ler em casa. É Era uma legal isso de biblioteca, emprestar livro para o aluno, é tinha até muito a legal, né? bibliotecária. Tinha até a pessoa lá que ficava responsável, que acho que hoje em dia é um professor de sala de leitura, né? Não, tem sala de Ficava lá leitura, mas responsável já pela foi entrega tirado dos ano livros. passado. O professor de sala de leitura não Pois existe é, mais essa função, se eu não me engano. pois é. Mas a sala de Não, é leitura assim, se fica lá como existe, biblioteca, ele mas faz o dá. E se existe na rede hoje em dia, até porque assim, eu tenho uma experiência triste lá onde eu trabalho. O meu é um ED de 3 andares, e assim, tinha uma biblioteca lá, tinha uma brinquedoteca, né? Sendo que eles tiraram a brinquedoteca e transformaram em sala de aula, Para botar mais entendeu? criança, né? É, Para é botar turno mais único? criança. É um turno É só? uma crítica, sabe? Aí vem a rede, assim, a gente participa muito dessa questão de linguagem oral escrita, incentivo à leitura. Agora, ano passado, eu cheguei a dar aula de iniciação à leitura para as crianças, enquanto professora articuladora. Eu fazia projetos, tal, assim, e trabalhava muito com ele. Trabalhei contos de fada, trabalhei parlendas, essas coisas. O Sim, professor bacana. articulador fica responsável por isso, em fazer tipo um papel de um, já que não tem um professor de sala de leitura, ele faz o projeto de iniciação à leitura, né? Que esse ano é literatura na escola. E assim, não tem um lugar para a gente poder incentivar a leitura dentro da escola. Isso é muito importante, né? Para a criança É estar verdade. Teve até aquele desenvolvendo. lance do projeto do Itaú, né? Que deu alguns livros bem bacanas. Eu tenho Eu tenho, livros do Itaú. mas realmente tem Ganho. uma biblioteca, deveria ter mais. Também acho. Falta laboratório de ciências, falta laboratório de informática, falta sala de leitura ser Aqui, uma coisa realmente para eles irem lá, mexerem, catalogado, levar para porque casa, devolver. eu faço o cantinho da leitura na minha sala, né? Porque toda sala toda turma que eu entro, eu faço um cantinho da leitura, mas não é a mesma coisa. Não, Assim não como é é. um incentivo. Mas não é uma mesma coisa você ter contato com uma biblioteca, que nem a gente teve. Assim, eu, na minha época, eu tive. Eu Né? também me A lembro, professora sempre tive fazia biblioteca e atividade trabalhei em várias didática, escolas que tinham bibliotecas bem bacanas. Às vezes entendeu? ficam separadas por segmento. Até alguma pessoa reclamou em alguma live que ela não podia pegar os livros que eram para outros segmentos, que ela via Outra assim na coisa também biblioteca. que a gente também outra coisa também que a gente porque achar assim, como a gente trabalha com crianças muito pequenas, e tem gente que acha que as crianças não podem manipular o livro, que tem que rasgar o livro. É, Não,
não é assim. Não A gente tem precisa. que Também se conversar com a rasgar criança. acontece, a gente, lógico, vai tomar cuidado. Acontece, mas a criança tem que ter Tentar contato botar o com eles, né? Durex também e se perder uma página, ela tava usando. Melhor do que não usar, né? Igual a bola, não pode O sujar. importante é a criança ter o contato com o livro, que às vezes, assim, você é professor da rede como eu. Então, assim, às vezes o único contato que essa criança tem com o livro é na escola, é através da gente, né? O professor, a gente, quanto educador, a gente tem uma missão muito, missões muito importantes, de formar mentes, de formar assim, leitores também, assim, então assim, a gente servir de referência para essas crianças também, né? Então assim, é Com muito certeza. importante a gente deixar a criança fazer assim, a criança propiciar, né? Eu pelo menos dentro das minhas aulas, em sala de aula, eu propicio um ambiente bem agradável para os meus alunos, né? Eu É, não por fico ser uma naquele coisa negócio prazerosa, né? A escola sempre foi uma coisa prazerosa, muito de castigo, de. não, eu não, eu faço E, atividade e também volta aquele assunto da transição da educação infantil para o fundamental, né? Porque aí, quando chega no fundamental, é mais difícil ainda manter esse ambiente agradável na sala de aula. é isso que ela falou para gente. A sua sala tem mesa, eles ficam em grupos. Isso que a professora falou para gente. Quando a gente foi ter o encontro com as professoras do primeiro ano do ensino fundamental. Que as crianças sentem muita falta. E assim, todas as crianças que saem lá do EDI onde eu estou, eu encontro as mães, e aí, como é que está? Eu pergunto sempre, tá lendo? Não, tá quase lendo, tá. É, legal. Mas tia, ela sente uma saudade do EDI, porque ela fala que não pode mais brincar, não pode mais cantar, Hoje meus alunos falaram isso na aula do Zoom também, entendeu? Não pode no mais projeto. cantar, não pode mais brincar, que agora eles têm que aprender a ler, escrever, só pode ficar sentado. E Essa aí aula as acaba mães ficando falam, mais tradicional também, né? "Ai, é." Tanto que Aí hoje as teve mães uma falam, atividade de desenhar, eles adoraram. Um falou que era a mas melhor eu aula vou ter que, né? dessas Porque todas. acha que a criança não pode também aprender se divertindo, né? Não, com Aprender, certeza. Pode né? aprender se divertindo, também pode ter atividades livres. Acho que também Isso passa aí. muito das pessoas pensarem, isso é mais fácil um pouco para os pais fazerem em casa com os filhos, desenhar, mas é diferente também, até porque no nosso tem sempre uma intenção. É. A gente trabalha, a gente não tem conteúdo. Na educação infantil não existe um conteúdo, existem os campos de experiência, agora que antes eram as linguagens. E a gente eu faço o meu trabalho voltado para projetos, que eu acho que a questão do projeto cabe muito bem na educação infantil, né? Você tem um projeto, assim, eu fiz vários projetos lá na minha turma, das minhas turmas, né? E assim, deram muito certo. As crianças, é uma forma das crianças aprenderem, que não é aquela coisa massifica, né? Massifica a criança. Entendeu? Muito legal. Também é mais difícil trabalhar com projeto conforme vai indo para os outros segmentos, né? Ensino fundamental, a coisa da faixa etária. Eu estava fazendo um curso agora de educação emocional e mostrou a professora tentando dar aula e os alunos, não sei também, se os alunos sem interesse nenhum e a professora gritando lá na frente, tentando dar aula. Eu não sei o que acontece, né? Mas isso Aí presencial ou online? não, é um curso que tem do VVC, que tem sobre. Aí ela tem Ah, sim, uns estava módulos mostrando a sala de aula presencial antes da quarentena. presencial, no presencial. Imagina no EAD, né? Eu, assim, eu acho que, assim, nada substitui professor em sala de aula. Nada substitui, entendeu? Porque, É uma assim, é profissão claro, que não tem muito como substituir, né? Com tecnologia. tem, tem. Principalmente, assim, no meu caso, na educação infantil, como é que você vai fazer um vídeo longo? Longo não, assim, mesmo que for de 10 minutos, que é o tempo que a gente, estimado, que a gente acha que crianças pequenas têm aquela, prestam atenção. Mas o tempo de concentração foge do objetivo da educação infantil. Foge, não tem como. Entendeu? O que a gente está fazendo é uma enganaçãozinha mesmo, porque o trabalho só acontece mesmo na interação da gente, das crianças com a gente. Mas também fica sempre muita pressão para mostrar que está trabalhando.
para É não isso aí. alegarem que, então não vai receber nada porque não está trabalhando. Isso a gente tem discutido, eu e as meninas da educação infantil, o pessoal da educação infantil. Ah, mas eles têm que ter um motivo para poder, uma desculpa para poder estar pagando a gente, estar pagando o nosso salário integral, né? Que esse mês não foi nem integral, que eles descontaram já o difícil acesso, a passagem dos professores de forma retroativa, né? Um Enfim. absurdo, né? Esse retroativo eles vão repor, você viu? Eu vi, eles mandaram, né? Eles mandaram Informe que uma até o dia 10, eu acho, mas depois vai que ser se paga for, folha foi. suplementar. Uma folha complementar, eu vi isso. Eu vi, a diretora postou lá né, do meu DI. Mas Mas mas, desanima, né? Todo mundo passando por uma situação difícil. né, Mas parece que foi uma coisa do tribunal do município, né? Da procuradoria. Não foi uma coisa da SME ou da CRI, pelo menos foi o que alegaram, né? foi. O Tribunal de Contas, o É porque tem uma lei de responsabilidade fiscal, né, que o prefeito tem que, né, tem que, também, né, que tem botou que um teto de cumprir. gasto público. É, Além do congelamento, teve essa lei, a LRF, né? Lei de Responsabilidade Fiscal. isso. Entendeu? E me diz Ai, uma coisa, você acha que a graduação lá na Unirio, a pedagogia, te formou bem para atuar? me formou, com Mas você também certeza. já veio do normal, né? O normal também já, quem Já chega vim do do normal normal, na já vim. licenciatura vem com uma base boa, né? Eu vim, assim, o normal foi, né, mas pedagogia, a faculdade de pedagogia. Travou um pouquinho. Voltou. O curso da Unirio é um curso muito bom, né? Tanto que muitos colegas da rede, né, estudaram, eu tenho muitos colegas que estudaram comigo, que se formaram Também. Muita comigo, gente estão na falou isso aqui rede, né? também. Não querendo desprevenir, né? Não Lógico, querendo. lógico. A gente é suspeito de falar que a gente estudou lá, mas que é um curso bom, é um curso bom, né? Eu conheço pessoas que estudaram comigo, eu conheci pessoas que estudaram comigo também lá no. Tem uma colega, inclusive, que estudou comigo, a Joana. Você conhece, Joana Nascimento? Ela Ah, lógico, é lógico. da Também minha convidei unidade. ela para conversar. Ela é da minha unidade, ela. Ela é da minha unidade, a Joana. Sério? A gente podia É, depois marcar um de mais de duas pessoas, dá para fazer, mas a gente pode fazer no eu e Facebook ou no Joana, a gente já YouTube. fez vários trabalhos juntos interessantes, eu e Joana. Então, Ah, eu não sabia. Eu acho que eu já vi foto, mas não me recordava agora. Você falando também não me veio à mente. Mas a muito Joana, legal. a Joana e a Joana, a gente brinca até assim, que a gente estudou no mesmo colégio, e ela estudou no Inácio também, e estudamos na mesma faculdade. E hoje a gente está trabalhando junta, entendeu? A gente está trabalhando junto. Entendeu? Muito legal, né? Traz a parceria, tem uma afinidade, que nem você falou com a diretora, se eu não me engano, que você já conhecia, que te convidou para ser articuladora também. Lógico que a gente trabalha com gente de todos os tipos na escola e pluralidade, mas é bom também ter essas parcerias que a gente, né, se Com ajuda certeza. mais, principalmente quando a gente está entrando. Você entrou antes dela, né? Ela veio depois de você na escola. Ou A ela entrou na Joana mesma época, entrou não? um ano depois de que eu entrei. Eu entrei em Aí, 2012. Eu acho que ela entrou no final do ano de 2012, porque eu acho que ela ficou presa na perícia. Eu lembro dela comentando lá na época do Orkut que hum, estava presa na perícia. E ela mora lá perto, né, também da escola lá. Ela mora lá em Santo Cristo, a é Joana. verdade. Não, a Então, perícia né, pega mesmo. Minha tia ficou presa na perícia até agora. Ela estava para ser liberada da perícia e teve a pandemia. caramba, pior que agora, né, para voltar, né? Mas tem muita Hum. gente que não. Eles não vão chamar mais, né? Porque esse negócio de congelamento, quem foi Será que não chamado, vai chamar? Eles iam chamar algum. Tinha que chamar, né? mas falaram que eles não vão chamar mais, não. Vai ficar tudo preso, assim, por causa desse negócio do congelamento dos salários. Porque tudo que traz algum, Mais assim, algum gasto. gasto para a prefeitura, Caraca. Acho que eles não vão dar nem. Acho que uma professora, uma agente lá da escola falou que já ia subir de nível e ainda não subiu. Acho que não vai subir por enquanto. eu ia mudar de nível.
Não sei o que aconteceu. Tem um triênio É, o na primeira. triênio eu ganhei um pouco antes, maior sorte. Foi em fevereiro. Não, mas o meu veio, Quer o dizer, meu vem acho que retroativo, né? veio Depois eu ganhei depois. o triênio eu ganhei, porque o triênio foi em fevereiro, que eu fiz 6 anos na segunda matrícula. Ah, já tá no Aí, segundo triênio, se deu bem, ainda tô no primeiro. O meu veio aquele de 10%. e aí, aí eu fiz 8 anos, né, agora em março, na primeira matrícula. Aí eu não sei se eu vou. Mudança de nível, né? Vou mudar para o nível 2 caso eu ia mudar para o Ah, é nível de 2. 4 em 4 anos que muda de nível? Com 8, ó, de 5 a 8 anos, Ah, com de 8, 5 no primeiro e 8 no segundo. Eu de achei que era 8, de 5 em 5. não, não. Eu achava que era 5 anos primeiro nível, 5 anos segundo nível. 8 anos depois. Depois eu acho que é. Tem um prazo tá, de 8 até 15 anos, 10, 11 anos, alguma coisa assim. E tem outro pedaço agora. O bom do Vai, triênio é que ele aumenta no provimento, né, bruto, né? E aí aumenta também os percentuais de benefícios percentuais, como difícil acesso, né? Que é é, 15%. o problema é que, assim, isso aí que segurou a gente até agora, né? Porque a gente É, não tem 2 anos sem reajuste. Reajuste, reajuste. eles não pensam em dar retroativo, não, né? Se bobear, foi Não, por isso que eles voltaram atrás para pagar o retroativo, porque se vai descontar retroativo, também tem que pagar o que está devendo tudo retroativo. é isso aí. Entendeu? E esses triênios que a gente vai ficar sem ganhar, por exemplo, ano que vem eu teria outro triênio, né? Na primeira matrícula, eu ia fazer 9 anos. Ano que vem eu vou fazer 9 anos. No final do ano, vou fazer 9 anos. Esse triênio eu não vou ganhar, né? E a gente não vai receber retroativo, isso que a gente vai, né? Então, dizendo que a gente não vai receber retroativo. A gente vai Absurdo. receber 1 ano e 6 meses com salário congelado e, né? Tem Não vai uma coisa receber que eu nunca retroativo. sei, alguns falam que sim, não, mas eu acho que não, porque eu nunca vi. Após, sem ser mestrado, não dá aumento, não, né? Pós-graduação nem enquadra na Não, prefeitura do não Rio. enquadra, né? Não enquadra. É uma luta também da classe, dos professores, né? Muitos professores estão na luta, né? Muitos anos, de pessoas que vêm antes da gente. É uma coisa, não, não enquadra. Inclusive, fizeram até uma votação, ganhou, só que o Crivella vetou, né? Ele Ah, vetou, então deve ser por isso que muita gente achou que tinha voltado e não voltou. Eu não sabia disso, que teve uma votação. né? Não tem. Engraçado que outras redes, mais menores que o Rio de Janeiro, enquadram. Niterói é um caso. Niterói enquadra. Niterói é um exemplo de rede, né? Quando a gente vê assim comparando, lógico que o tamanho é diferente. Um terço de lá é muito respeitado, eles institucionalizaram, né? Você tem direito lá, de fato, a 1 terço de planejamento. E tem essa questão, qualquer cursinho de extensão que você faça, você ganha. Eu sempre tenho colegas lá de Niterói. Você ganha, não é ganha muito, mas é um dinheirinho no seu salário. Ah, legal, um E incentivo, né, também. enquadra após. Lá é uma rede muito boa também, dizem que é uma rede muito boa. Entendeu? É, eu cheguei a fazer concurso para lá, eu fiz concurso para lá de pedagogo e de algum outro cargo, mas foi muito difícil. Não era de professor, não, era de pedagogo. Caiu parte de informática, de Excel, uma parte de Excel que eu não sabia, uma parte de informática bem avançada que caiu. Achei bem Porque dizem que é difícil. Eu fiz os dois no mesmo dia, um de manhã e um de tarde, para dois cargos, mas não passei. Tinha feito para Queimados, tinha feito para Pedro II. eu fiz pro Pedro II ano passado. Teve um amigo meu, que eu fiquei com a turma dele ano passado, assumi a turma dele, ele entrou para técnico em Uma açúcar amiga também entrou lá. Duas amigas estão lá, uma entrou nesse meu amigo último. tá lá. Ele Ah, falou que lá é outro mundo também, Pedro II. Eu fiz esse concurso, esse último é, concurso quando dele. Eu fiz aqui para entra ganhando um pedagogo. pouquinho menos, né, do que o nosso, Ganha um pouquinho menos, mas mas tem uma assim, qualidade. eles vão ganhar, ganhar bem. Porque o que acontece lá em quadra pós-graduação, 30% a mais no salário, pós-graduação, aí Caraca, não depois 30%. Ele começou a fazer uma pós online, aí falou assim, se você sair da... Ah, e se assim, você toma posse. Depois que você tomou posse, já pode ir na outra sala enquadrar. Pedro II. Caraca, que legal. Entendeu?
Mas também é mais fácil por ser menor, né? Só uma instituição federal que está diretamente ligada ao MEC. Agora, dizem que ele falou para mim que o plano de carreira do professor do Pedro II é maravilhoso. É, É um dos melhores do país. Entendeu? Tanto que ele é formado em física e o povo fica falando, gente, por que você não vira professor? Ele falou, não quero ficar no cargo. Ele gostou, ele está gostando de ser técnico em assuntos educacionais. Dizem que, assim, o concurso lá é muito difícil, né? é Muito difícil, difícil. mas é justo. É bom já ter um Tem prova mestrado, uma coisa prática, assim, para tem prova de prova títulos. títulos, prática, tem, A prova né, prática é bem maior. E agora da prefeitura acabou a prova prática, né? Eu fui reprovado na minha primeira prova prática. eu fiz prova prática, né? Eu fui Pensa, reprovado na primeira, na de 2012. você foi Tinha reprovado? passado na parte escrita, objetiva e discursiva. Na prática, fui um dos únicos reprovados. Meu Aí, quando eu cheguei Deus, no de 2016, eu cheguei morrendo de medo. Aí, fiz uma aula preparatória para dar mais uma base, uma confiança. Já tinha mais experiência também. Em 2002, eu ainda não tinha nem terminado a graduação e trabalhava em museu. Então, não tinha experiência assim muito com sala de aula, só um pouco assim voluntário, pré-vestibular, estágio curricular, mas nada muito. E a minha pesquisa de monografia com a Andrea Fetzner foi sobre ciclos em Niterói. Também eu pesquisei uma escola de Niterói ai, e a implementação dos ciclos lá. entendi. Aí você resolveu fazer letras? Resolvi, eu estava terminando, terminei a pedagogia, aí tinha acabado de entrar na prefeitura. Aí eu fui fiz a prova de aproveitamento de estudos, né? Sem nenhuma pretensão. Eu falei, vou fazer, porque eu sempre quis fazer letras. Aí eu fui. Depois descobri que eu estava grávida, entendeu? Eu falei, ih, gente. Quando eu fui ver, eu levei o susto quando eu fui. Olha só, eu falei, eu acho que isso tudo nem não sei. Quando eu fui ver o resultado eram 4 vagas. Eu fiquei em segundo lugar. Eu falei, meu Deus do céu, era para eu estar aqui mesmo. E assim, deu tudo certo, porque assim, no dia no dia da prova, foi centro de estudos, foi reunião pedagógica. Então aí eu saí mais cedo. Aí fui fazer a prova. Aí depois eu fui lá ver o resultado, tinha passado para o curso de letras na UERJ. Parabéns. Eu botei letras também uma vez para uma segunda graduação. Eu Meu, é um botei, curso eu, muito eu não bom. botei licenciatura, eu botei lá no Unirio mesmo. Eu fiz um Agora Enem, tem letras, né, lá aí na minha Unirio. nota dava para botar, aí eu ainda botei bacharelado. Eu falei, já tenho uma licenciatura, vou ver o que é bacharelado. Eu achei meio esquisito, mas eu acabei não me matriculando, Mas o problema para gente porque que com trabalha. filho, aí acabei fazendo uma pós lá no Pra Saber de inclusão, educação especial. Aí eu tô fazendo assim, eu tô desde 2013 na luta, tentando terminar, né? Porque, assim, na época da Ah, lógico, Unirio, com 2 filhos, 2 matrículas, ainda fazendo uma pós e uma segunda agora eu graduação. não sei o que eu vou fazer, porque tem que fazer estágio no CAP, né? O bacharel, já faltam 7 matérias. Aí o problema é a licenciatura. Mas a licenciatura, eu já aproveitei todas as matérias pedagógicas, só faltam os estágios. Não sei o que eu vou fazer. O Eu tenho estágio do CAP são muitas horas, né? Se bobear é mais horas do que todos nossos juntos, não, não lembro. Alguém falou de horas, eu não lembro bem quantas horas eram. Eram 120 horas de cada estágio, mas tinha uma parte que podia ser aula, outra parte era o isso. planejamento e o estudo em casa, não lembro, e as aulas Não, mas o presenciais. problema é trabalhar o dia todo, que nem eu trabalho de 7 da manhã às 4h30 da tarde e fazer estágio, né? No CAP. Eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu pego uma licença na prefeitura, tem uma licença aí que a gente pode pegar, né? Que acho que é para resolver assuntos Eu não particulares conheço bem, mas você diz licença não remunerada? não remunerado. Eu iria pegar em Ah, Nova Friburgo. licença não remunerada dá para pegar acho que com mais facilidade. No caso, eu com 2 matrículas, esse tipo de licença, eu estava lendo no estatuto, eu posso pegar em uma das matrículas, continuar trabalhando em uma, e na outra ficar de licença, né? Uma é de 40 horas e a outra de 20. Não, as duas são de 22h30. As duas são de 22 horas e meia. Ah, tá. Ó, eu fiz o concurso de 2010, 2011, né? Que aí a gente
assumi de 2011. E depois saiu outro concurso em 2011, 2014. Não, 2015. 2014 já era 40 horas, não era? Porque eu acho que a partir de 2012, A partir de 2015 que era 40 horas de peito. ainda teve um de educação infantil, né? 2012 era Fundamental de. já era tudo 40 horas, mas infantil Isso, eu ainda. lembro. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova do ENAD, quando eu terminei a Unirio, eu fiz a prova de Eu fiz o PEF. ENAD no começo da faculdade. Eu fiz no início e no final, a minha turma. A gente foi, gente, quando eu cheguei, a gente chegou na faculdade, aí todo mundo da minha turma foi para fazer a ENAD, foi, né? E aí, na saída, no último período também, todo mundo da minha turma. Aí o que aconteceu? Eu tinha me inscrito para concurso para PEF em 2012. 2012, né? Aí eu fui fazer, sendo que no dia, ainda bem que uma prova foi de manhã e outra foi à tarde. Foi doideira aquele dia. Eu saí de uma prova para fazer outra. Eu fiz a prova do ENAD lá em Laranjeiras, e depois eu fui fazer a prova do PEF aqui no centro da cidade, aqui ali na Estácio, ali do centro. Ah, muito legal. Parabéns, concurseira, né? Mas eu não passei nesse, não. Isso aí eu não passei por causa disso, porque eu saí correndo de uma prova, não deu para. Não deu para. Caraca, não deu tempo de chegar na outra prova porque você estava fazendo uma prova? Não, deu tempo. Só que assim, teve uma hora que eu tive que chutar as questões. Porque assim, senão não ia dar tempo de chegar na outra. Ah, Entendeu? entendi, entendi. Ah, não, aí você foi Eu fiz prejudicada por causa da logística ó, também. eu fiz da prefeitura de manhã e à tarde eu fiz o ENAD. Entendeu? No dia do meu ENAD foi mó loucura. Eu não Foi. lembrava que tinha o ENAD. Eu encontrei uma colega, eu estava no ônibus, eu vi ela no ponto, ela me lembrou, eu saí correndo na mesma hora numa lan house para ver qual era o endereço no e-mail, que eu não tinha smartphone na época, foi no começo, foi em 2008. Até tinha, mas não era tão igual agora, né? Uhum. E aí eu fui correndo, cheguei lá na hora. Uma escola ali perto da Mangueira ali, que tem em frente a uma igreja. Meu tio morava ali atrás também. CNG. Ah, eu consegui chegar lá, acho que na São Francisco Xavier. Aí eu cheguei lá na hora. E eu só assinei a prova e fui embora na época. Tinha um negócio de boicotar o ENAD. Aí eu Ah, mas fiz. a gente vai botar que quem se dá mal é a faculdade, né? Que fica com a nota Não, baixa. tem isso. Aí por isso que eu não falei, eu fiquei chateada. Falei, poxa, eu dou vontade de. Mas se bem que no final é pior, porque se a gente não fizer, a gente não cola grau. A gente não pega o diploma. É, Aí eu eu ouvi falei, falar isso, não. aí por Mas isso no foi bem. começo, se perder, tem mais chance de colar grau. Ou É, também, ou também não sei. não sei. Eu sei que eu fui chamada no início e no final. Aí dizem que no final a gente não pode colar grau. E assim, eu já estava para colar grau, né? Eu colei grau em 2012. Na verdade, eu tinha terminado já. Sendo que teve aquela greve na Unirio, teve uma greve, a única greve Sim, que eu aquela peguei na greve minha de 2012 que demorou um tempão, vida. teve uma gente que se Aí eu formou teve que ali logo naquela. esperar, a gente teve que esperar a Unirio voltar para a gente poder fazer a colação de grau, do gabinete e a simbólica. Mas eu já tinha entregado a monografia, já tinha feito tudo, o último estágio, entendeu? Entendi. E já, E como é que tá os seus filhos? Têm qual idade? Eles estão estudando online? então, os dois estão estudando, é loucura, porque a minha filha ela vai tentar esse ano Enem, né? Ah, ela tá no Enem já esse ano? Já está no terceiro ano do ensino médio. Deve estar um pouco Aí, estressante acompanhar se vai adiar, não vai. Já falaram vai adiar, mas só um pouco. e o meu filho está no primeiro ano do ensino fundamental, classe de alfabetização. Aí são Aí, dois aí anos você tá importantíssimos. alfabetizando ele em casa? Estou, estou. É complicado, assim, porque assim, a gente vê também o lado dos pais, né? Assim, eu tenho muito pai reclamando, falei, mas eu sou professora, mas assim, o problema, meu filho já tem 7 anos. Mas assim, imagina, eu fico imaginando, pô, imagina uma criança menor do que ele, né? Ele com 7 anos já não tem muita.
muito foco, assim, ele não consegue ficar muito tempo prestando atenção na professora. Imagina uma criança pequena. Dispersam Entendeu? muito rápido, né? Dispersa. E ele tem déficit de atenção também. Então, assim, ele dispersa muito rápido. Eu tenho que toda hora ficar voltando o vídeo, explicar para ele, a professora explica, eu tenho que explicar de novo. Tem hora que ele não entende porque ele não presta atenção. É muito complicado. Mas, né, eu vejo, assim, essa parte, assim, eu como professora, eu vejo isso como. Para ele não chegar no colégio cru, mas eu acho que eles vão ter que voltar de onde eles começaram, porque. Já vi agora o negócio que a gente vai ter que ter aula sábado e nas férias. Ai, ai. Você viu não isso? Não, eu vi, eu sabia das férias. Acabei de ver isso agora no grupo antes de entrar aqui. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Já queriam, né? Lembra no início do ano? Que eles Não, isso eu até comentei. colocaram a bomba na nossa mão. Colocaram a bomba na Exatamente. nossa Já mão. estava uma polêmica do calendário desses 200 dias A bomba do letivos. calendário. Que aí depois, pra gente escolher o calendário, foram vocês que escolheram. Te Ainda bem deram 3 opções. que eu Aí escolhi. Eu nem lembro tivemos qual que na quinta e sexta era a opção 3, eu acho, que ganhou na quarta CRE. ganhou a opção 3. Eu botei a Era opção não ir 3. sábado, mas não enforcar alguns feriados e não enforcar o carnaval todo. Isso. Eu prefiro trabalhar sábado, oh, Jesus. Eu fiz parte do sábado carioca ano passado. Você não fez, não? Do carioca do sábado? Mas Não, eu era contra também, mas fiz. Tava precisando. Aquela coisa, né? Mas a minha unidade nem entrou. Nem entrou. Ah, legal. Não, também teve resistência lá e eu entendo perfeitamente. Mas no final das contas eu não achei um projeto tão ruim e, enfim, lógico que tinha incoerências, né? Priorizar isso, precisando contratar, com um monte de falta de recursos de xerox, de papel, Fazer uma coisa fazer o negócio assim, gastando tanto, aí depois foram enxugando, né? Também enganaram um pouco o pessoal dos terceirizados, da cozinha, que iam receber, depois não iam mais receber, ia só pagar com folga na semana. Isso aí, gente. Fora os atrasos, né, dos salários deles, né? Porque Atraso toda hora. Não, os terceirizados sofrem muito. teve uma época que a escola, o meu ED nem funcionou, porque eles não foram trabalhar porque eles não estavam pagando não pagaram o 13º e não pagaram os que estavam com o salário atrasado. Então, Ficou uns 3 meses atrasado, né? Eles nunca pagam 13º, eles fecham a empresa, aí depois abre com outro nome, aí vai todo mundo processar, não ganha processo nenhum. Eles fazem isso todo ano. Eu fui terceirizado da Amazon, eu era lá da Paulo Niemeyer, aquela creche lá institucional. lá na creche institucional da Mas foi prefeitura. pouco tempo, eu era Amazon intermediário. Né? A Amazon tá tudo que é falcatrua. Mas acho que agora mudou, não é mais Amazon, não. Mudou o nome, eles mudam o nome de tempo em tempo. De tanta falcatrua, eles mudam o nome e vêm com outro nome depois. Tanto que mandaram as meninas embora e tiveram que readmitir elas por causa disso. A justiça obrigou a readmitir. Sendo que mesmo assim sempre fica um clima ruim, né? Você ser readmitido no trabalho por causa da justiça e depois fica aquele clima de assédio, de má vontade. Minha filha, é complicado. Eu, assim, a pessoa fala, terceiriza, mas não é por aí, não. Esse pessoal terceirizado come o pão que o diabo amassou, gente. Entendeu? É mais difícil de se mobilizar para lutar pelo. Porque tá na mão deles. Tá na mão deles. Se não Eles for mandam trabalhar... embora, chama outro, tem uma fila querendo entrar. Isso aí. Sabe o que eles faziam com as meninas lá? Depositavam só o dinheiro da passagem, o salário atrasado, só depositava o dinheiro da passagem. A gente chegou a fazer uma vaquinha na escola algumas vezes para ajudar, agora também fizemos uma. Fez isso também para ajudar eles. A gente tenta ajudar do jeito que dá também, né? Mas é pouco no final do. Banca a casa, gente, né? É complicado. Porque quem trabalha na limpeza e na cozinha tem tanta importância quanto qualquer um. Com certeza. Na verdade, não tem que ter tanta diferença. Tudo bem, tem um pouco de diferença. Um trabalho intelectual, um trabalho manual, o tempo que usou de curso, de formação,
Mas Isso é aí. muito desvalorizado o trabalho da limpeza e o trabalho da cozinha e fica muito Mas eles separado. também fazem parte do Poderia todo mundo desenvolvimento do grupo. participar do projeto Todos eles também. político-pedagógico junto. É isso aí. É isso que a gente fala lá. Eles também participam eles também fazem parte do desenvolvimento das crianças ali dentro, né? O trabalho deles é tão Exatamente. Quem está na importante. escola está trabalhando com educação, porque vai conversar, você vai fazer a fila no refeitório, você vai aprender a usar o banheiro sem molhar muito o chão. Toda criança que for lá no banheiro, molhar o chão, o banheiro fica mais sujo e dá mais trabalho, mais chance de ter um acidente. Com certeza. Eu escovo o dente com eles depois do almoço, porque eu sou É, turno escola único. pública. A gente faz 3 refeições por dia na escola. A gente toma café, depois a gente almoça, depois tem o lanche. A sua, no caso, é turno único, né? É turno Escola de único. turno. Só que lá na Maré começa às 8 horas. E a Ah, creche 7h30. A sua começa às 7 horas em ponto? 7 horas. Caraca, 7 horas. Eu Não, quando eu acordo era do 5 horas estado da manhã mediador, eu para estar pegava lá. 7 horas também. Tinha que estar já dentro da sala. 7 horas eu tenho. A minha vida é uma loucura, porque eu tenho que acordar aqui 5 horas da manhã, eu moro no Engenho Novo. Aí eu tenho que ir lá, eu tenho que acordar às 5 horas, ainda tem que. Porque meu filho ainda vai comigo, porque ele estuda lá perto, né? Aí eu boto ele na condução, já subo direto para a escola, já para receber as crianças. E assim, ainda tem a segunda turno, né? O segundo turno é de 11h30 até as 4h30. Não, de meio-dia às 4h30, segundo turno. No primeiro turno, entendeu? Aí eu acho que é complicado, né? Porque assim, a gente teve que fazer isso por quê? Por causa da questão lá tem muitas essas questões de conflitos, né? E assim, o horário oficial é 7h30 até meio-dia. E o segundo horário, de 1h às 5h30. Sendo que assim, a gente estava saindo mais tarde de lá. Ah, E tá. no E vocês final do diminuíram esse dia, intervalo para ter. começavam, começavam Quanto os, mais os. tarde fica mais perigoso, né? No final da tarde, quando Pois vai. é. E lá, Geralmente, não sempre, mas se respeita o horário da escola, né? os conflitos estavam sendo no final do dia. Eu Era lembro que assim, conflito de operação ou era conflito entre facções diferentes? é policial e bandido mesmo. Policial e bandido. Os policiais, minha filha, eles não querem saber, não. Tem uns prédios lá, eu não sei se você conhece, aquele conjunto de prédio da, ali em Santo Cristo. Não, eu entrava ali pela Presidente Vargas, onde tem o Hum. metrô. Aí eu Não, andava ali onde tem a Unicarioca, tem uma escadinha, subia e até a igreja que tem ali no final da rua. não. Essa escola tem um conjunto tem um conjunto centenário que era que ali é a área portuária, né? Dos portuários, né? E aí, dentro desse condomínio ali, tem uma creche, o EDI, e tem a Escola Municipal Galote, que já é antiga ali. Então, aí, os condomínios ali, os prédios, a maioria dos prédios são tudo crivados de bala. É. Em frente ao A minha escola condomínio, tem vários furos de bala. Tem um que furou aí, várias paredes e furou um quadro da sala, mas a escola estava vazia no dia. graças a Deus, né? Aí, o que é que acontece? Uma vez, gente, eles estavam trocando tiro em frente às escolas. Eu lembro que até antes da pandemia, teve um dia que o tiroteio foi em frente à escola, na hora da saída. Quatro e É pouco. muito triste. Quando tiroteia na hora da saída, que tá todos os responsáveis É, pegando os filhos na escola, aquela aglomeração. Aí começa o tiroteio, um monte de gente entra na escola, vai para dentro correndo, um monte de gente vai embora. Depois, se algum aluno sair sem o responsável, a escola vai ser responsabilizada na hora da correria. é isso aí. Aí, assim, a gente botou esse horário, a diretora optou por esse horário, porque, além de ser um lugar com esses conflitos, por causa dos conflitos. Assim, quanto mais cedo a gente sair, melhor, porque, assim, é questão é segurança para o próprio servidor, para os professores, tanto para as crianças e para as suas famílias, né? Não adianta a gente sair de lá às 5h30, e aí? Quanto mais tarde, aquilo que você falou, quanto mais tarde, mais conflito tem, né? Aí tem aquela família que não demora a pegar a criança, mas aí esse horário tá corrido, esse não tava Ainda tem corrido, isso, se né? a família não pegar a criança na escola, você é obrigado a ficar lá.
Gente, já teve caso que teve que acionar o conselho tutelar. A criança saiu de lá 8 horas da noite. Um conselheiro, e a família só deu conta da criança, que a criança estava sumida, no outro dia. Encontraram o pai bêbado, o pai esqueceu, bebeu, esqueceu a criança. É A muito criança chato parou. quando tem que acionar o conselho tutelar, né? Ela faz de tudo, a diretora faz de tudo para não acionar o conselho tutelar, mas não tem jeito, tem hora que não tem jeito, né? Não, né, tem caso que não tem jeito. Entendeu? Porque se ela tirar da escola é sequestro de incapaz, né? Então não pode tirar da escola. Quem tem que tirar da escola é o conselho tutelar ou a família, né? E assim, a família, quando não vai, é abandono de incapaz. Aí tem que acionar o conselho tutelar. São Teve muitos o caso desafios da que a minha gente amiga. passa, e também muita pressão emocional, psicológica, né? É, Tem dia que a gente chega isso. assim, carregado em casa, chateado, né? No dia que teve o tiroteio, ó, foi ano passado. Eu botava meu filho na condução lá embaixo, as crianças pegavam meio-dia. Aí eu deixei as crianças. Ele chegou lá. Não, as crianças pegavam meio-dia e meia. Aí eu cheguei lá, eu desci. Daqui a pouco eu só tô vendo o cara sendo espancado na minha frente. O cara tava saltando, os bandidos pegaram ele, deram uma surra no cara, arrastaram o cara. Lá tem antes disso, dentro do condomínio é tipo uma ladeira. Subiram arrastando o cara por lá. Foi um, foi um horror ali. Entendeu? Ainda tem essas coisas que a gente presencia. Trabalhar em comunidade é isso, né? Perto de comunidade. Fazer o quê? É verdade. Já estamos aqui com 57 minutos, então gostaria de agradecer a sua participação, Cristiane. Muito legal. Obrigado por ter proporcionado essa conversa. Sempre bom conversar, né? A gente vê um pouco o que cada um está passando na quarentena, caminho de cada um, a trajetória. Até é bom que outros colegas depois, mesmo não participando na hora, conseguem ver, assistir, saber um pouco mais sobre o que cada um está fazendo. Enquanto eu tô cuidando dos filhos, da casa, postando as atividades para os pais, né, das crianças. E é isso. Entendeu? É isso. E aguardando que esse vírus acabe para a gente poder retornar ao normal, né? Porque Com certeza. Será que esse ano dá? Esse ano, agosto, setembro, deve dar, né? Para começar o que dá pra gente revezando. fazer, Eu vi que o que vai Teresópolis e dar, também falaram que São Paulo está tendo o revezamento de CPF. Quem tem um né? CPF com final par sai um dia, quem tem o CPF com final ímpar sai outro dia. E até o mercado está verificando o CPF e tal. Isso é. Tomara que dê tudo certo e que a gente consiga fazer alguma coisa, né, no final do ano, porque assim, tudo que eu planejei esse ano para minhas turmas, não sei se eu vou conseguir, não vou Ah, o conseguir fazer. planejamento foi embora, a gente tem que adaptar e vai ficar bem mais enxuto, né? Só para coisas É mais. difícil, é isso aí. Entendeu? É uma pena, né? Porque as crianças que É, perdem, é mas verdade. Ninguém estava esperando, a gente teve que passar por isso, né? é isso aí. A gente vai superar isso e conseguir voltar, depois vai estar todo mundo matando a saudade nas escolas. A gente vai até ter história para contar, né? Vai, história para contar, o que não vai faltar. É, tá bom É, é. então. Valeu, Tá. Cris. Uma boa tarde, obrigado. Foi diferente, eu geralmente faço de noite, de tarde é legal também. Tava morrendo de Uhum. sono, eu tô ainda meio gripado, né? Eu tô sem olfato. Tu teve Covid? Então, não tenho certeza, né? Eu acho. Mas eu fiquei, já são umas 3 semanas, o olfato não voltou, não. Caramba! Gente, Mas não, foi de boa, foi de leve. Meu filho só teve uma dor de barriga também, teve sintoma amanho, enfim, um pouquinho. Mas tudo de é, boa, tudo de boa. Porque que a bom. contaminação é só até uma fase, né? Mas você não fica imune e, enfim, pode pegar outros tipos, pode pegar É, de que só pode novo. ser Ainda tá um pouco controverso isso, mas é melhor não arriscar, né? Por isso que é muito cedo para falar em voltar às aulas também, né? Eu acho muito arriscado, né? Acho muito arriscado. A gente tem que ter um plano, principalmente para os professores, porque a gente vai ficar também na linha de frente, e para os alunos, né?
para proteger as crianças, os alunos. Exatamente. E as famílias dos alunos, né? Que moram aglomerados. Com certeza. Como é que numa escola não vai ter aglomeração, gente? Olha Pois é. só os funcionários e os professores e a direção já é aglomeração. Aí junta as crianças e suas famílias,